Mais um episódio aí começando hoje. Estamos aqui com duas celebridades da Evon. Os dois caras mais bem requisitados. Só pra coisa boa, né, então sempre. E bem remunerados, né, pô? Que isso, Tem né, que ser. cara? Faz parte, Faz né? parte. Faz parte. Então, vamos lá, cara. Então, primeiramente, né, quero falar que esse podcast aqui, o foco dele é falar sobre nova economia, sobre produtos, sobre inovação, tecnologia e o Diabo 4 aí relacionado a esse mundo, né, novo aí que tá vindo. E, cara, trouxe duas pessoas aqui que vai falar bastante aí sobre SRE, que eu não faço a mínima ideia do que é. Que eles vão esclarecer aqui pra nós hoje. E, cara, fala aí, se apresenta aí, fala Daniel, Fábio. O nome é Daniel Cipriano, trabalho com tecnologia faz mais de 30 anos. Porra! Então faz bastante tempo. Minha posição na Evolon é SRE Operations, que é um negócio que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E por que de Operations, né? Mas justamente para desmistificar um pouco isso daí. A gente acaba ajudando os times também, não só SRE, mas em arquitetura, em sustentação também. Então é isso aí. Fabinho pode falar um pouco também. Show. Então, eu sou o Fábio Alexandre. Salve, Não família. tenho sobrenome, né? Então me pergunta qual é o sobrenome. Não, Alexandre. Não tem, é esse mesmo. É Fábio Alexandre? Fábio Alexandre. Tem Só tem o Luiz no meio, né? Mas o sobrenome é Alexandre mesmo. Caraca, velho. Bem- Eu achava que era nome composto. Não, é bem complicado. As pessoas às vezes não entendem. Pô, qual é teu sobrenome? Não, é Alexandre mesmo. É esse aí. Em vez de ser casado, Não. quando casal, em vez de você colocar um Ah, nome da mulher, trocar, a mulher vai né? colocar o sobrenome em você, cara. Entendi, legal. E, só me apresentando, eu tenho metade da experiência do Daniel, né? 15 anos aí de experiência. É bastante. Tô trabalhando, fazendo o par aí com o Daniel, né? Aham. Na Evon. E sempre falo que ele é meu professor, né? O cara manja pra caramba de SRE aí. Eu trabalhei bastante com nuvem, assim, mas na parte de SRE eu tenho bem menos experiência que o Daniel tem, assim, né? Aham. Mas a gente tá se dando super bem, tá bem legal, O aprendendo bastante. Daniel é o famoso vovô, né, cara? É, o vovô ali praticamente da o vovô. tecnologias. Entra só pra ser certeiro ali. Cara, vovô ainda é um bom substantivo, porque normalmente é dinossauro. Dinossauro. T-Rex. É o É. T-Rex Isso aí. do bagulho. Cara, então, vamos lá então, né, velho? Então hoje a ideia é falar sobre a cultura do SRE aqui. É relacionado ao processo de desenvolvimento de produto, né, como um todo, relacionado à tecnologia. E como que essa cultura, né, esse lance de SRE, vou falar um pouquinho também de DevOps aqui, né, tentar separar as duas coisas, que muitas vezes as pessoas se confundem bastante, né, pelo que eu já dei uma lida aqui, já dei uma... E o que isso impacta em grandes empresas, né, e para trazer essas grandes empresas para dentro da nova economia, né, por meio do SRE aí, do DevOps. Legal. Cara, então, se você não é inscrito e tá vendo esse vídeo aqui, em algum lugar nessa plataforma aí que o Maicon vai colocar pra gente, já senta o dedo no like aí, já compartilha para aquele amigo seu pé rapado que não sabe nada de SRE, para aprender um pouquinho aqui com os dinossauros. E é isso daí, né? Tem mais alguma coisa que tem que falar, Maicon? Mais nada? Fechou? Então é isso aí, vamos lá. O Michael é o que fica só fazendo O sinal. Mike é o que dá o sinal Fazendo assim, mais alto, mais não. baixo. Entendi. Cara, que porra é essa de SRE, velho? Então, a definição de SRE é bem simples, né? Eu vou tentar transformar o mais simples possível, assim. Uma pessoa responsável dentro da tecnologia em manter a coisa resiliente, manter a coisa funcionando com uma boa saúde. Então, quando a Google criou isso, esse nome Foi a SRE, Google que criou. Foi a Google Legal. que criou. Eles queriam ter alguém responsável por manter as coisas funcionando e saber se elas vão deixar de funcionar em algum momento para já proativamente estar pensando em uma maneira de dar um avoid naquilo, tentar evitar e esse tipo de coisa, mitigar aquela ameaça. Então a SRE nasceu com essa visão.
E isso já responde praticamente a segunda pergunta, que é por que SRE e DevOps não são a mesma coisa? Elas se complementam, né? Porque DevOps tem que estar realizando muitas operações de infraestrutura, ajuda com um time de tecnologia, mas ele não é responsável por fazer observability, que é uma coisa do SRE, não é responsável por cuidar de custos e não é responsável por automatizar uma série de ferramentas que são atividades que ocupam tempo ou que precisam de uma automação do tipo não humana para fazer uma tarefa que é corriqueira de se fazer. Então o SRE está ali para tampar essa lacuna. E também em relação, ele está virado mais também para o lado de negócio. Por quê? Porque ele está sempre fazendo predictable de um monte de coisa que às vezes a gente não vê na operação normal. E por que é SRE Operations? Porque a gente acaba fazendo operações de SRE. Fora todas essas tarefas que a gente tem de SRE, que estão sendo feitas por nós, né, de SRE, a gente também tem que ir um pouco em DevOps e falar assim, a gente vai precisar mexer nisso daqui e fazer alguma operação com o time de desenvolvimento, ou o time de infraestrutura, ou o time de cloud, ou o time de monitoramento, para evitar que aconteça tal coisa, ou até para ser melhor, uma feature, esse tipo de coisa. Então a gente acaba também trabalhando um pouco no negócio disso, também vem para o SRE, a gente sempre fala que o ciclo de vida do SRE começa quando alguém tem a ideia de fazer um programa. Né? Eu quero fazendo um paralelo ali com o ciclo de vida de um produto, né? Que é quando surge uma ideia ali, surgiu uma ideia, sei lá, de levar o foguete lá no Marte, cara, que provavelmente foi isso lá que o pessoal pensou lá na SpaceX, exatamente. Então, tivemos a ideia. Aí, dentro do metodologia de produto ali, a primeira coisa que nós fazemos é validar se existe um problema que as pessoas queiram resolver e queiram pagar por isso, né? Para resolver esse problema, para depois chegar nessa ideia de solução. Essa cultura de SRE, ela inicia nessa fase também? Ela vai iniciar ali, porque quando tu vai começar quando vai começar esses primeiros questionamentos, a primeira coisa que vai se pensar é, beleza, vamos ter que levar o foguete daqui para Marte. Qual a resiliência que a gente vai ter? Quais são os sistemas envolvidos? Qual é o combustível? Quem vai ser responsável? O que a gente vai observar para chegar lá? A gente vai observar o calor do motor, se o nível de oxigênio é suficiente. Que é um monitoramento mesmo. Então ele começa desde lá. E por que ele tem que se enfiar já nesse começo? A preocupação do SRE é muito mais focada no monitoramento da solução em si. Ela é preventiva, né? Então, ela é mais preventiva. Acho que é isso que o Daniel ia falar. Então a gente sempre tem que estar um passo à frente. Então, para a gente dar um passo à frente, a gente tem que saber as informações antes também, né? Como se a gente chegar numa determinada altura, a gente já sabe que naquela determinada altura a gente vai ter que dar um outro passo. E aí a gente sempre está à frente para sempre manter, né, o uptime, né? A palavra mágica é resiliência, né? Por isso que está lá, engenharia de resiliência do Google. Então, o que é resiliência? É toda a capacidade de sobrevivência que a gente pode ter para conseguir ir daqui a Marte, na nossa brincadeirinha. Porra, o podcast já começou bem, né, velho? Essa ideia, né? Eu já, né, capacity que você falou? Capacidade de observability. Não, eu já me perdi ali. Você começou a falar. Observability é um dos pilares que o SRE tem como... Você tem assim... Primeiro, né? O que significa SRE, de fato? SRE é engenharia de resiliência de sistemas. Né? Como é que é? É Site Reliability Engineer. Isso. Beleza. No inglês, né? E quais são os pilares que vocês falaram? Tem vários pilares. Tem de observação, tem de custos, tem de capacidade, avaliação de risco, que na verdade a avaliação de risco é, digamos assim, aceitação de risco, né? E monitoramento. Esse negócio de aceitação aí é importante, porque tipo, o risco vai ter, cara. Qualquer aplicação, qualquer produto, independente se é para levar lá em Vênus, nem sei se existe mais isso dentro do sistema. E por que tem capacidade ali no meio? Porque tu quer levar o negócio para Marte. Você tem que saber qual é a capacidade daquilo. Eu preciso dizer qual é a capacidade, a gente precisa chegar lá. Aí tu precisa observar. Por quê? Eu disse que a capacidade é um foguete, mas nos nossos testes que a gente fez aqui, o foguete chegou até na Lua e não foi a Marte. Mas essa capacidade aí, ela entra também desde o começo ali da ideação do produto? Desde o início.
Porque, por exemplo, se eu pensando aqui, por exemplo, se eu tenho uma ideia, aí eu estou olhando lá do ponto de vista de produto. Se eu tenho uma ideia, eu já começo a validar, né, os meios de chegar, de operacionalizar aquela ideia, né, por meio de uma solução de produto. Eu como PM, eu preciso olhar a capacidade daquele produto de resolver o problema validado, né, que a gente chama. Sim. E vocês entram como um SRE olhando uma ótica de se aquele produto ali, qual que é a capacidade daquele produto em resolver do ponto de vista operacional. Exatamente. Para atender se ele vai responder o que vocês precisam. Entendeu? Porque tipo, eu olhando como PM, eu vou olhar de uma ótica de necessidade de resolver o problema, mas não necessidade operacional. E veja veja nesse... E aí as coisas se casam, digamos assim, porque é a mesma visão que vocês têm, só que nós olhamos para infra, nuvem, né? E veja como é tão complexo, e agora tu vai começar a entender mais, porque tu tá falando, esse teu caso foi exatamente o que é o ideal. Porque assim, nós temos que medir capacidade, nós temos que medir, observar, nós temos que ter custo envolvido, certo? Obviamente então, tem um custo. Como está começando o projeto, se a gente conseguir entrar nesse momento, a gente consegue dizer quanto vai custar, como que vai ter que funcionar, onde a gente vai ter que mexer, qual é a capacidade, quantas pessoas tu vai conseguir colocar lá dentro. Então... E um dos grandes problemas que já aconteceu, por exemplo, em alguns produtos que eu participei, é que não teve esse envolvimento do SRE no começo do produto ali, na ideação do produto, e ao andar da carruagem ali, ao andar de desenvolvimento do produto, ao a gente colocar um MVP ali para rodar, houve-se a necessidade financeira de se investir mais em infraestrutura, em arquitetura, inclusive. Dentro da disciplina de cursos de SRE... Porque não tinha se levantado antes. Dentro da disciplina de cursos de SRE, a gente tem um cara que chama-se Budget de SRE. Então lá, esse budget, ele determina quanto dinheiro a gente vai gastar com infraestrutura, quanto dinheiro a gente vai gastar com desenvolvimento, quanto dinheiro a gente vai gastar em uma emergência, por exemplo, na aceitação de risco. Se a gente está aceitando o risco, então, beleza, se amanhã ou depois nosso foguete resolve levar, em vez de uma pessoa, 6 pessoas. A gente tem o risco de o foguete não conseguir aguentar. E o que teria que ser feito para isso? Teria que aumentar o budget. Então, assim, o que aconteceu é que SRE é muito novo. Então, as pessoas ainda elas misturam muito SRE com DevOps. Então, a confusão que se dá, cara, é por conta justamente do SRE e do DevOps. E o DevOps é o cara que ele não vai chegar no começo, porque ele é sustentação. Ele vai estar fazendo operações com os caras de desenvolvimento. Então ele vai estar atendendo as tarefas de um nível, não levem a mal falar um nível mais baixo. Mas o baixo do, aí eu vou trazer um pouquinho do conceito ali do produto, né? Existe o upstream e o downstream, né? O upstream é mais trabalhando ali na parte de discovery, que é mais uma parte de entendimento, e o downstream é mais, no delivery ali mesmo, que é as entregas, né? Eu acredito que o DevOps atua muito mais no downstream do que no upstream. E o SRE, ele atua mais no upstream do que no downstream. Que fazendo um paralelo, fazendo uma lógica meio burra aqui, enfim, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas olhando para PM e para o arquiteto, o desenvolvedor ali, o PM ele atua 80% ali no upstream, que é exatamente o discovery, né? E o desenvolvedor ali, o full stack, front-end, engenheiro e tudo mais, é o contrário, né? Ele atua 80% ali no downstream. Mais ou menos essa analogia também. Mais ou menos isso. Não sei se o Daniel concorda, mas é uma boa separação também, assim, o DevOps ele é mais voltado a entregas, né? Entregas com o produto em si, sempre voltando, otimizando, melhorando, agilizando, tudo que forma entrega. E o SRE é mais em sustentação de manter tudo isso funcionando desde o início até o final, né? Que ele pega o discovery até manter o uptime, possibilidade e tudo mais. Legal. Né? E pegando o gancho ali, mais colocando não do ponto de vista somente operacional, mas do ponto de vista de negócio, né? Isso. O SRE ele é mais focado no negócio do que... Isso. Tipo, cara,
eu preciso sustentar aqui o negócio em si e não somente o produto. Exatamente. É mais fundo, né? É um pouco mais fundo. Não é tanto. Por isso que a gente fala da SRE Operations, a gente acaba fazendo Operations. Mas a Operations deveria ser realizada por time de DevOps. Digamos assim. Se entendeu? fosse num ambiente. Se a gente tivesse em um num país ambiente- que a gente pudesse fazer isso, né? Se cada cargo em seus pontos, a gente teria mais ou menos uma visão. Que é muito assim. novo aqui no Brasil, né, Daniel? Novo, é novo. Então a gente está bastante aprendendo aqui, né, como lidar com tudo isso, separar. Então as empresas estão se adaptando muito, né? Tem muitas empresas agora que estão buscando SRE, não tinha essa separação, né? Aham. Então as empresas começaram a buscar. Então está amadurecendo muito ainda, até a gente chegar no nível lá de fora, né? Que o pessoal já está bem mais maduro, separado, bem organizado. Qual país você acredita que é mais maduro com relação a isso? Cara, acho que o Daniel responde melhor essa pergunta, né, Eu Daniel? acho que nos Estados Unidos, como nasceu na Google, e lá também tem todas aquelas. Todas as questões de Vale de Silício ali, que a galera tá naquele burburinho, criar novas tecnologias e tal, acho que ele tá bem mais maduro. amadurecido já. Também na Europa já disseminou bastante, porque eles também copiam muita coisa de lá, enfim. Então, tá bem já. E também questão econômica, né, Ítalo, que a gente não leva muito em consideração, né? Mas como a gente trabalha com SRE, a gente acaba sempre olhando custos. Então é uma coisa que impacta. Por quê? Porque eu consigo ter um time multidisciplinar que talvez atenda um pouco de DevOps e de SRE ao mesmo tempo. Né? Depende do tamanho do projeto, claro. Mas o ideal é que estivesse separado por conta de cada um. Com as responsabilidades sua responsabilidade, também, né? Enfim, né? Por exemplo, DevOps não cuida de arquitetura. SRE cuida de arquitetura. A gente tem Architect Review de arquitetura. Por que a gente precisa saber? Por que a gente precisa revisar a arquitetura? Porque na arquitetura é onde nasce capacidade, budget, disponibilidade, resiliência, nível de criticidade, nível mas de aí objetivo. o SRE, arquiteto, ele trabalha em par com o arquiteto de software? Sim. E qual que seria a skill que cada um é sobressalente? Então, o que manja mais o SRE e o que o arquiteto ele manja mais? O arquiteto ele está mais voltado a sistemas. Né? Então ele vai olhar mais para o sistema que tu quer desenvolver, como ele vai desenvolver, como vai ser feito, qual é a linguagem que ele está pretendendo, qual o banco, como vai ser os fluxos. O SRE vai perguntar para ele isso. Ele vai dizer, cara, tá bom, a gente vai montar um sitezinho aqui de e-commerce com MySQL, por exemplo. Quantas pessoas a gente vai atender ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que a SRE vai fazer para ele. Ele já disse que era MySQL PHP. E eu vou perguntar para ele, quantas pessoas a gente vai querer atender ao mesmo tempo? Esse site é nível de criticidade de negócio para a empresa do tipo financeiro? A empresa depende desse site funcionar o tempo todo? Essas perguntas vão nortear para o SRE, junto com o arquiteto. O SRE pode falar para eles, cara, mas MySQL talvez não seja bom o suficiente, a gente talvez tenha que colocar um outro banco, porque ou vai custar muito caro, ou talvez não tem resiliência suficiente para estar 100% uptime. Então, esse é o tipo de conversa que tem que ocorrer nesse nível, entendeu? Ele vai definir, e eu vou perguntar para ele até onde ele quer ir, o que ele quer fazer, qual o nível de criticidade, quantos vão ter acesso, o que ele vai querer monitorar. Então acaba sendo perfis complementares. Né? Isso, dá até réplicas de leitura, né? Botar um banco de réplica de leitura, entendeu? Então, vai se juntar, assim, né? Sempre se complementa. Então, é ideal que o arquiteto tenha conhecimento de nuvem para entender também o que o SRE está conversando com ele e sugerindo, e o contrário também. Por quê? Porque, por exemplo, né, uma fila de um Kafka está lá enfileirando lá. Pô, por que está acontecendo isso? A gente vai conversar com o arquiteto, né, o tech lead. Pô, como é que foi construído? Vamos revisar junto, vamos dar uma olhada, o que a gente pode estar melhorando. Aí conversa, tá enfileirando assim, tá falando assado, então vai trocando ideia, onde que a gente chega num consenso, onde que o arquiteto consegue direcionar melhor a nuvem. E assim, em conjunto, vai se trabalhando. Né? E daí tu vai perguntar assim, cara, mas daí vocês fazem tudo como eu te falei, conseguindo em operations, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba tendo as tarefas de mudança de componente, de infraestrutura e tal. Mas o ideal seria que depois dessa conversa que a gente teve com o arquiteto, a gente abrir chamadas para o pessoal de DevOps realizar as mudanças.
Entendeu? Então seria esse o caminho. Aí se chegar lá no DevOps, por exemplo, digamos se a gente tivesse o caminho, o Golden Path, todo mundo fala, né? Tudo certinho. Passou no arquiteto, SRE deu ok, já sabe o número de capacidade, quanto vai custar. Chegou no DevOps, as tarefas, se ele subir lá o MySQL e o PHP, junto com o time de desenvolvimento. Porque o cara de DevOps está colado no desenvolvimento. E aí ele pega a gente já tratou capacidade, dinheiro, tá tudo bonitinho. Ele já sabe que ele só precisa levantar o ambiente que a gente já dimensionou. Mas surgiu uma dúvida lá dele. Ele ainda tem um analista pelo time de desenvolvimento, que seria uma figura no meio do caminho, para dizer, não, o time já pensou nisso, ou não pensou, ou é assim, porque chegaria primeiro para o analista e ele abriria para o DevOps. Então seria esse o caminho perfeito. Obviamente que a gente acaba cortando por conta de custos. De custos, né? Imagina o tanto, esse tanto é o, tempo esse é o caminho e a galera, feliz, né? É o Golden Path, já diz Golden, porque custa caro, né? Cara, e como é que vocês enxergam que é entendida, né? Já explicou assim como é que fala com excelentes palavras, de uma forma que fica claro para o nosso público. Prática, né? De uma forma prática. Mas como que vocês entendem hoje que a cultura do SRE ela é disseminada dentro das empresas hoje, das grandes empresas mais focadas? E por que não é uma cultura... Se é ou não é uma cultura legal, como eles estão pensando, e o que seria o ideal assim, para uma grande empresa? Quer falar? Falo, com certeza. Então, como a gente já comentou, é muito novo, né? Então, tudo que é novo demora para essa adaptação. Então, agora que as empresas estão enxergando isso, né? A necessidade e realmente a necessidade de ter um SRE, né? Mas qual que é a necessidade? Então, depois que começa a cair a nuvem, o sistema parado, aí tu vai ver a necessidade. Quando a resiliência, aí a palavra é o tempo resiliência, certo. Esse é o momento que as empresas de fato falam, cara, eu quando preciso vê de um SRE, uma cultura quando de SRE. vê o dinossauro do Google lá pulando lá, daí tu vai, kart. puxa, a gente devia ter um SRE. Agora tá explicado, Daniel. Não, e viu, é um ciclo, cara. Tudo fecha, não tem como escapar. Depois que tu entende o ciclo, que tu vai dizer assim, pô, por que eu vou botar SRE? Se eu tenho o cara de DevOps? Mas o DevOps não dava na arquitetura. Como que tu vai cobrar para ele capacidade se ele não dava durante a concepção do sistema? Vai dizer para ele assim, cara, caiu, tá só porque tem 7.000 pessoas usando ao mesmo tempo. Daí o cara vai dizer, tá, vou subir máquina aqui, mas a operação que ele deveria estar fazendo é simplesmente de subir as máquinas. Ele nem sabe porque ele está subindo máquina. Porque ele não estava lá no dia em que os caras falaram, pronto, porque a gente vai usar Kafka, porque a gente vai usar PHP 7, porque vai usar MySQL, porque não sei o quê. Ele não estava envolvido nessa história. Ele sabe dos componentes, mas ele vai subir porque ele acha que tem pouca capacidade computacional e pode ter outras coisas acontecendo. E a conta vem no final do mês, né? O cliente vai ter que pagar mais, então por que ele vai pagar mais? Ele vai querer saber por que ele vai pagar mais. Então tudo tem que estar bem alinhado, a gente tem que ter um valor na frente, a gente precisa saber que a gente pode usar aquele valor para uma emergência. Então tem uma série de coisas assim que a gente enxerga dentro de um SRE que não é função de um DevOps em si, né? Então o principal desafio hoje é desmistificar a separação de um DevOps de uma CRE. Esse é o principal desafio dentro das empresas hoje, tá? Então tá muito junto, é difícil de entender por que tem ter essa separação, ter dois buts, né? Porque vai ter dois salários separados ali, dois colaboradores trabalhando, ou duas equipes separando diferentes, né? Então só com o tempo, só botando a mão na massa e a empresa entendendo a importância e crescendo, evoluindo, ela começa a enxergar. Ela só consegue enxergar essa necessidade quando ela passa pelo problema, né? Exatamente. Normalmente é isso. Infelizmente também, né? E tem outra barreira também, cara, que é uma questão cultural, né? Porque, querendo ou não, o SRE ele mexe na cultura das empresas. Porque é que nem tu falou, pô, eu não sabia que o cara tinha que estar incluído lá no primeiro papo. Aí tu vai ter que incluir o cara. Já começa por aí, um negócio muito básico. Aí o que o arquiteto talvez vai falar assim, tá bom, não subiu o MySQL no nosso PHP, vai estar tudo certo. Aí o SRE vai falar para ele, não, cara, talvez a gente tenha que subir um Postgres. Porque não vai ser suficiente MySQL. Só que daí o cara que estava lá pensando do marketing, que ele queria o e-commerce dele funcionando, ele vai dizer, pô, cara, mas tu me falou que era rapidinho, sobe um MySQL com ali, faz e já está resolvido. E era R$1.000, tu já está me falando em R$6.000. Só para tu ver aonde vai.
Eu não estou nem falando de observability, resiliência, nada. Só estou falando do básico. Então, culturalmente muda muita coisa. Até mesmo o desenvolvimento, para a gente, também muda. Que a gente tem uma disciplina que chama-se Review de Arquitetura. Sempre que a gente tem uma ruptura dentro do nosso sistema, aconteceu um negócio inesperado, totalmente inesperado, uma indisponibilidade, por exemplo. A gente vai ter que fazer um review de arquitetura para saber por que aquela indisponibilidade ocorreu. Então a gente tem que voltar lá atrás com o arquiteto, com o time de desenvolvimento, junto com eles e falar assim, cara, o que a gente pensou naquele momento que agora não está sendo efetivo, não está funcionando? Porque a gente está tendo indisponibilidade. Então, isso muda muito o desenvolvimento. Só pegando esse gancho aí da indisponibilidade, né? Na nova economia, né? Eu acho que o principal fator, né, que faz com que a empresa comece a olhar para a nova economia e o que a nova economia diz propor a fazer é focar nos usuários, levando serviços que agregam novas experiências melhores do que ele tem como expectativa. Basicamente, em resumo, seria isso. Se a porra do site, do produto está indisponível, cara, você imagina a experiência que o cara tá tendo com aquele produto. Você não tem mais nada? Cara, nova economia não é. Aí eu venho um gancho aqui. Cara, o que vocês acham que tudo isso do SRE traz de benefícios para que as grandes empresas foquem em, de fato, gerar experiência para os seus usuários e entrar na nova economia? O objetivo do SRE, olhando por esse foco, é muito simples, cara. É simplesmente manter os serviços em funcionamento o tempo todo. Tirar aquela preocupação que a gente tinha do passado de assim, ó, colocamos o sistema no ar. Pô, será que amanhã vai estar funcionando? E se tiver um problema? Será que o meu cliente vai conseguir acessar? Mas, cara, beleza, deixar disponível o tempo todo é um dos pontos, né? Mas deixar disponível o tempo todo, cara, igual o exemplo que ele colocou, um DevOps vai lá e sobe 50 milhões de máquinas lá, que exato. Em vez de 10 mil dólares que a empresa vai pagar, vai pagar 100 mil dólares. A palavra que está se esperando, para mim, eu acho que faz toda a diferença para uma tem um empresa. equilíbrio, né? É estratégia, tá? Acho Estratégia. que o SRE, para mim, é estratégia. Por que estratégia? Porque, como o Daniel estava explicando, como a gente está lá na frente buscando já no começo da coisa, então a gente vai seguindo esse fluxo e quando chegar no arquiteto e na parte de montar ali a nuvem, que é o que o Daniel estava explicando ali, a gente vai dar estratégias para ele economizar, deixar, por exemplo, tem estratégias hoje que a gente consegue fazer o quê? Se um banco parar, qualquer outra coisa parar, a gente pode botar um cache, alguma outra coisa que a gente pode sugerir ali na nuvem, que pode trazer um dado que seja antigo, mas vai estar funcionando, não vai estar parado. Então a gente consegue dar várias outras sugestões junto com o arquiteto que mantém. Então, para mim, é uma palavra acho que bem forte para as empresas, é estratégia. Tá? Eu posso, em uma frase, falar que, aí é uma afirmação que eu vou fazer, vocês me corrigem, que o SRE ele é preocupado em atingir o objetivo do produto e do negócio de uma forma que não seja onerosa para a empresa. Sim, o custo é muito importante. Tá naqueles pilares lá que eu te falei. Dentro do pilar de custo tem um cara chamado SLO, que é nível de acordo de objetivo. Esse objetivo ele nasce muitas vezes lá no começo. Por exemplo, qual é o nosso objetivo? Digamos que o nosso objetivo é ter o nosso e-commerce funcionando, atendendo 10 clientes por minuto ou por segundo, não sei, vamos colocar aí. 10 clientes concorrentes com um custo de 1,6 dólar a hora. Esse é o nosso objetivo. Aí vocês montam a estratégia. A gente trabalha para chegar nisso. Monta a estratégia, se fosse separado, né, leva para o DevOps aplicar aquela estratégia para atingir esse objetivo. SLO. E a gente mede esse objetivo. E fica monitorando ali, trazendo, cara, top, Aí véio. tem o nível de disponibilidade, tem o nível de resiliência, tem o nível cara, aí o nível de objetivo ali, a gente pode viajar. A gente tem gente que utiliza MTTR, que é Time to Market, Time to Repair. Então tem muitas coisas que o SRE acaba usando como munição para dizer, a gente não está no objetivo, está faltando isso. E até mesmo para quem está criando o programa para saber se o objetivo dele é aquele mesmo. Sim, é praticamente um orquestrador, né? Então a gente vai meio que direcionando tudo.
Se analisar, é bem isso mesmo, porque a gente vai desde lá da ponta e orquestrar até onde está hoje efetivamente e monitorar isso. E se isso acontecer algum problema ou qualquer coisa que acontecer, vai ter que orquestrar para aquilo ser resolvido, né? Porque muitas vezes não é só uma ação do SRE ou DevOps, tem envolvido a equipe de desenvolvimento, precisa fazer um rollback de alguma coisa, entender por que fez o rollback, vai parar uma feature, vai ter muitas coisas envolvidas quando a gente faz um rollback. Então, a orquestração também acho que é uma outra palavra bem importante, porque vai precisar ter esse conhecimento inteiro, assim, né? Então, o SRE hoje é uma função bem importante dentro de uma empresa, porque falando em orquestração, como eu explicando assim, imagina, vai mexer com o custo inteiro da empresa. Uma responsabilidade bem gigante mesmo. E, cara, se não for bem pensado, é cara essa porra, né, velho? Exatamente. Sim. Nossa, eu já participei de alguns produtos que, cara, a faturinha de infra ali da Amazon, do Google ali, era tenso, E tem muitas coisas que, às vezes, quem está fazendo um programa não pensa, né? Sim, não pensa no detalhe, entende? Porque ele quer... Por que ele precisa? Ele precisa da vai solução. Dar um corte. Ele precisa da solução. Não vai Daniel cortar fala, isso aí, hein? pessoal do desenvolvimento não pensa. Corta. Amanhã tem o pessoal que gosta de mim pra caramba na empresa. Mas não pensa num todo, ele pensa na solução. E faz sentido ele pensar na solução. Sim. Acho que assim, cara, só dando... Cara, esse corte vai ficar legal. Eu vou fazer esse corte. Aí sim. Muito bom. Daniel fala, o pessoal do desenvolvimento não pensa. E bota no YouTube ainda. Não, mas eu falo que as profissões, os cargos, né, as skills, elas se complementam. Sim, né, cara? com certeza. Por isso que para desenvolver um produto de software, velho, não é uma pessoa, não é o primo do cara que é formado em tecnologia, que faz formatação de impressora, nem sei se isso existe. Formatação de PC. Que vai desenvolver lá o produto do cara e esse produto vai escalar ali, ele vai ficar milionário. Velho, não vai nessa onda que não vai funcionar. Não vai dar. E eu já testei, viu? Não, e tem outras coisas, né, cara? Essa foi legal, eu já testei. Tem outras coisas, né? Tem que olhar a segurança, tu tem que monitorar. Então, cara, não tá resolvido, não tá pronto. Cada um no seu quadrado. Porque, o PM vai focar em uma coisa, Isso. o analista de negócio vai focar em outra, o full stack vai focar em um, o arquiteto vai focar em outro, o SRE arquiteto vai focar em um, o SRE operations vai focar em outra, e o DevOps vai focar em outra. Então, cara, é o time ali como um todo que constrói... Que faz um bom produto. Um bom produto, exatamente. Para tu ter ideia, lá no Google... eles tinham um método, quando eles começaram a fazer o RE, que era o Monkey Cable, não sei se tu ouviu falar. Não. Eles botavam uns 10 SREs num storage, num warehouse, onde tem vários storage, várias máquinas e tal. E aí um deles, que já estava mais ou menos instruído, ia lá e arrancava um cabo de qualquer rack. Qual que era o objetivo desses SRE? O objetivo é que ele arrancou o cabo de força de um desses racks, vê se o sistema está funcionando ainda. Esse era o objetivo. Caraca. Está tão resiliente ao ponto de alguém desligar alguma coisa e continuar funcionando. Então, por isso que ali no meio deles, ali onde os caras estavam criando esse negócio... O cara assim, eu arranquei um cabo aqui do rack e continuou funcionando. Então, nosso trabalho está bem feito. O cara ligava o cabo de novo, todo mundo saía tomar o cafezinho deles. Feliz da vida. Mas era aquele funcionando de página 404 ou funcionando? Não, funcionando, né? Talvez a performance estava um pouco degradada, mas o que importa é que estava abrindo a página. Pelo menos estava abrindo a página. É o Balboa, né? Tá em pé, mas tá lá, né? Exatamente, cara. Porque já aconteceu isso, né? Eu já vi tipo empresa, o upstream lá, 99,9999%, mas você dá um F5 na parte, tá lá, erro 500, né? Tipo, beleza, mostrou ali o logo do cara e tal, mas tá lá o 500 lá. Cara, isso pra mim como usuário, foda-se, pra mim tá indisponível. Tá indisponível. E por isso que o SRE tá lá, justamente para separar status code, para acontecer um 500. Quando acontecer um 500, quem é que vai lá falar com o time de desenvolvimento?
A SRE tem que pegar, Monitora, levantar e lá falar assim, monitoramento, olha só, tudo isso, né? aqui no Controles monitoramento a deles. gente está recebendo esses 500 dessa chamada aqui. Cara, tu sabe o que está acontecendo? E aí se começa o arquiteto review, com o cara mesmo que está desenvolvendo. O que aconteceu aqui? O que está chamando? Por que mudou? E aí tu vai descobrindo as coisas. Ah, porque teve uma mudança do escopo, teve isso, teve aquilo, a gente adicionou aquilo, tirou aquilo outro. E aí assim que... Esse é o objetivo. Tá no meio desse ciclo, olhando, observando, acompanhando custos e chegando junto com os times e dizendo, ó, isso aqui precisa melhorar, isso no futuro precisa ser diferente, ou isso aqui tá ótimo, tá muito bom. A gente consegue monitorar os custos, consegue monitorar as métricas. Então, e no fundo disso tudo ainda tem tudo a automação, né? Cara, os conceitos e práticas de SRE, elas só são aplicadas a produtos novos ou a gente consegue aplicar em produto legado? Que é aquele papo que a gente já teve antes. Em produto legado é um pouco mais difícil porque a gente tem que chegar e dar um catch-up ali, né? Chegar junto para acoplar o SRE a esse produto que já está rodando. Então tem muita coisa que vai continuar como está e a gente vai começar a implantar novas coisas. Então o impacto cultural é muito maior. Mas, por exemplo, eu tenho um sistema que eu fiz aqui na minha empresa há 30 anos atrás. E funciona muito bem, gera o resultado que eu tenho, mas eu tenho alguns problemas de, por exemplo, disponibilidade. Vou contratar um SRE. O que o SRE pode me ajudar nisso? Ele não vai mudar o teu sistema para começar. Ele vai começar a monitorar para descobrir onde estão as indisponibilidades. Elas podem estar em infra, pode estar em desenvolvimento, pode estar em internet, pode estar em vários locais. Ele chega fazendo mais um monitoramento ali no começo. O objetivo dele vai ser monitorar. Ele vai descobrir a disponibilidade, onde está, e vai sugerir mudanças para o time de desenvolvimento e para serem aplicadas. Após isso, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a olhar os custos disso, ele vai começar a ver onde ele consegue mudar em termos de arquitetura para o sistema ser melhor ainda. O negócio vai dizer para ele qual o valor que ele quer investir e o objetivo que ele quer daquele produto, aonde ele quer ir. Então é assim que ele vai começar com um sistema Até porque legado. esses sistemas legados, a grande maioria tem um custo bem alto, né? Normalmente são altos. E eles são muito provável que seja um monolito. Então, o que vai começar a surgir? Vai começar a ter evidências de algumas coisas, né? A gente entende que para a empresa é muito caro pegar um monolito lá que já está funcionando de anos e começar a se transformar em microserviços, né? Então é bem complicado, mas aí com a análise do SRE pode ter algumas ações. Áreas que são mais movimentadas, o que mais está buscando é esse endpoint aqui, será que a gente não consegue isolar só esse cara? Então a gente vai começar a fazer questionamento desses níveis, né? Então a gente tem esses dados aqui, o que mais busca é esse aqui. Se a gente deixar no monolito tudo isso aqui, não mexer nele para não ter gastos ali, né? E a gente separa só essa parte e botar em outra, a gente consegue isolar, consegue deixar mais disponível. Então são estratégias. Então, de novo, né? A palavra estratégia coletando todos os dados depois, só que só acontece depois de coletar todos os dados. Fazer um monitoramento, talvez. Mas que dados vocês coletam? Tipo, agora eu cheguei aqui na porra da empresa, tenho aqui um monolito gigante aqui e eu quero melhorar de algum jeito aí. O que vocês falam? Isso envolve muito custo também. Então, depende do budget que a gente tiver, a gente vai coletar dados mais possível. Tá. Então, para coletar os dados também tem o estudo do custo. Tipo, quanto é que você pretende investir nesse estudo aqui para eu selecionar as informações corretas? Nesse caso é até mais fácil, porque tu falou que tem disponibilidade. Eu já falei já. Tu já me falou que tem disponibilidade. Se eu falar quais são os problemas que eu tenho, você já consegue dar um direcionamento e outra, assertivo. A indisponibilidade, o que impacta diretamente a indisponibilidade? Tu tá deixando de ganhar dinheiro? Quanto tu tá deixando de ganhar dinheiro? Eu tô deixando de ganhar R$1.000 por hora. Beleza, vamos pegar parte desses R$1.000 que tu tá gastando aqui, vamos investir em monitoramento e vamos descobrir aonde tu tá tendo indisponibilidade. Gente, então é assim que porque muitas vezes é um servicinho ali, mas como tá em um monolito, tudo para por causa disso, né? Se eu consigo isolar, aí, cara, eu não sou arquiteto. A gente vai colocar ferramentas ali para interceptar as coisas e começar a ver, né? Talvez a gente vai botar uma ferramenta na ponta para começar a receber ela primeiro, depois ir para o serviço. Então a gente vai pegar todos esses dados e vai começar a compilar para ver quem que está mais chamando, qual é o endpoint que está mais chamando.
Então, só que às vezes a gente tem que olhar para um outro banco de dados para ter pesquisas rápidas, né? Que comum usar é o Elasticsearch da vida, né? Então a gente coloca nesses carinhas aí, onde a gente consegue fazer uma pesquisa, extrair dados, gráficos e começa a apresentar, ó, tá vendo? Esse teu endpoint é o que mais está consumindo. Ó, tu tá tendo muito erro 500 aqui. Talvez não está impactando na tua tela, mas tu está tendo. Isso impacta no funcionamento do monolito. Do sistema. E assim é infinito, tá? Tem muitas ações que dá para fazer, assim, e depende muito de sistema para sistema, né? Ferramentas de monitoramento hoje existe 1000 aí, tá? Tem desde paga até grátis. Então, o objetivo é usar elas para te dar o máximo número de informação possível. E outra coisa também é assim, ó, por exemplo, tem um monolito lá, mas até então tu falou que estava tudo bem, tu tinha uma disponibilidade ou outra. Com esse monitoramento, tu vai ter condição de dizer para alguém do desenvolvimento, até mesmo para o dono da empresa, falando assim, cara, tá na hora de tu deixar de ter um monolito e de ter um microserviço. Por quê? Tá parando o quê? O teu contas a pagar. Tá, e tá tudo certo, vai ter que pagar um negócio. Mas e o teu contas a receber que está no mesmo sistema? Por que tu não tem um contas a pagar e a receber separados? Juntos, mais separados, em microserviços separados. Parou o teu a receber... teu a pagar continua funcionando, pagou e assim por diante. Meu site continua funcionando, mas toda a minha parte de ERP está parada, ou o meu CRM está parado, mas daí tu vai ter disponibilidade só naquelas partes. Então, com esses números, tu começa a dizer pro cara que tu consegue, a gente consegue separar isso aqui. Então, fica mais palpável até mesmo para quem está usando o produto. Sabe? Então, mas assim, é como eu te falei, o impacto cultural é o mais evidente, né? E a cultura SRE, cara, o que seria, tipo, se fosse resumir em poucas palavras, o que seria a cultura SRE? Cultura mesmo, não os passo a passo, mas a cultura de, tipo, emergir isso dentro dos times de tecnologia, times de produto, para começar a funcionar bem isso. O objetivo da cultura da SRE é justamente se enfiar no meio dessa galera. É se enfiar nesse bolo para poder disseminar isso que a gente está falando tudo aqui. Entrar lá na cabeça do desenvolvedor e ele tem que pensar assim, eu tenho um cara de SRE. Tá, eu queria desenvolver uma solução aqui e eu preciso saber se ela é resiliente o suficiente. E nos times de SRE... mostrar a ideia dele, falar, eu queria fazer isso desse jeito, até mesmo o cliente vir na gente, para daí a gente conversar com o arquiteto e aí a cultura ir se assentando, tanto na empresa que presta o serviço de desenvolvimento, que é o nosso caso, né, quanto nas empresas que querem um produto feito. Esse é o objetivo cultural, tornar essa resiliência, monitoramento, controle de custos, aceitação de risco, um normal do desenvolvimento. É isso. E a gente foca bastante também em liderança aqui, né? O que vocês acham que são os desafios de promover essa cultura SRE dentro dos times? Os desafios, assim, para a liderança mais. Assim, os times de desenvolvimento, pelo menos os nossos times, são muito... Agora eu vou puxar, hein? Lembra do corte lá, mas agora eu vou falar bem, hein? Fala o nome da empresa que é patrocinada aqui. Evolon é patrocinada? Patrocinadora oficial do nosso podcast. Sim, um abraço, Samuel. E outra coisa, não sabe o nome do podcast? Tem uma indicação de nome de podcast? Poxa, pegou assim... Sei, vamos pensar, né, cara? Já vai matutando aí. A pergunta final é mais ou menos essa. É que assim, depende muito do nível do time de desenvolvimento, né? Se ele está aceitando ou não a cultura SRE. Normalmente, nós temos sorte que o nosso time é muito fácil de a gente... Mas eu falo no geral, tipo, pro cara que tá, o gestor, o diretor, cara, eu acho que o gerente tá vendo aqui esse podcast aqui, cara, qual é o desafio? É o mesmo problema de toda empresa, é budget. Porque vai envolver custo, porque o cara de SRE é um cara caro, ele vai ter que estar em todas as reuniões praticamente, desde a ponta do produto. Então, mas é só budget mesmo? Não, tem a questão cultural. Sim, mas tipo, inicia aí, porque a cultura começa aí, ele precisa participar de tudo. Aí depois começa a incomodar porque, tipo, algumas coisas vai começar a ser contra. Por exemplo, lá no produto, nós vamos talvez direcionar para uma outra área. Talvez você não pode ir por essa área, que senão vai complicar lá na frente. E vai impactar um pouquinho, sabe? Com o que o produto estava... Então, esse é um outro desafio.
Então, Que eu acho é um desafio de pessoas, no caso. Seria mais de pessoas. deles entenderem assim, Barreira, alguma coisa. deles entenderem assim, poxa, o cara não quer fazer desse jeito, vai complicar meu marketing, vai complicar as entregas, complicar um monte de coisa. Mas lá na frente não adianta entregar tudo, botar no ar e não ficar em pé, né? Então, não adianta mesmo. então é difícil as pessoas, às vezes, culturalmente entenderem assim, o SRE não está ali para complicar as coisas, não está ali para... Não quero aceitar da forma que tu estás fazendo. Eu tô sentindo que isso aí é um desabafo, cara. Isso aí... Não, é que acontece. Eu falei bem. Ao corte, pá, desabafo do... Desabafo. Estou desabafando. Desabafo, É que não é bem comum implantar isso, tá? E a gente meio que já coloca no mindset que a gente sabe que isso vai acontecer. Vai ter esse trabalho. Isso. A gente já entra depende da reunião que a gente já sabe, a gente meio que já se prepara e como vai conversar com o direcionamento. Assim. É bem comum, tá? Normalmente o primeiro impacto é tu vai nas primeiras reuniões, o cara fala, os caras não vão vir falar com vocês vão ter que correr atrás dos caras. Tá? Beleza, vamos lá. O nosso negócio é fazer isso num primeiro momento. É que nem o trabalho de formiguinha. 1, 2. Tu deve ter entrado em reunião que eu devo ter falado, cara, já falei isso, mas meu trabalho é falar isso de novo. Falo. E já cheguei em reunião que o cara tava falando o que eu falei. Atingir meu objetivo. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, eu falo pela experiência que a gente tem lá na Evon lá, que é aquele água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A partir do momento que a gente já tem iniciativa, vai falando aquele conceito, vai trazendo conceito. E o próprio, cara, o time de desenvolvimento, e não só na Evon, time de desenvolvimento dos nossos clientes, time de desenvolvimento de cliente que não é nosso ainda, os caras querem saber coisas novas, querem procurar, como é que fala, se antenar, né? Ficar antenado aí no movimento do mercado de tecnologia que o SRE também faz parte. Sim. Então, é importante falar que tipo, se um gestor ou diretor, sei lá, falar, meu time não quer isso, cara, é uma falácia. Sim, certeza. O time dele pode até não querer na empresa dele, mas com certeza ele deve estar mandando um monte de LinkedIn aí para as tech recruits aí para sair de lá. Eu falei bastante bullet, que assim, ó, é bem comum, eu já vi bastante acontecer, tá? Na Evelyn a gente não chegou nesse nível ainda, né? Porque a gente não fez esse trabalho ainda, mas a gente vai chegar lá. Mas em várias empresas assim eu já vi... não falou diretamente, mas eu vi ser cortados os RCE da reunião, assim, ou não encaixar ele, porque nitidamente porque era custo, entendeu? RC? O que é RC? Não, RCE. SRE. Perdão. Então era nítido, assim, dava pra ver. Por conta do custo, da hora sentia. Exatamente. E o impacto, não né, vai cara? acontecer, não. Parabéns, porque isso já subiu um nível, né? Sim, cara, é evolução, tá? Não adianta. O que? Fala, repete. Evolução. Não tem, tá? Um bom produto tem que ser resiliente, tem que estar preparado, tem que estar à frente. Não, eu já falei, eu continuo sempre falando, as empresas só vão se manter no mercado se elas tiverem um bom produto. Corte. Esse corte aí é real. Porque, cara, se você olhar pra nova economia, cara, Uber é centrado no cliente, velho. Por que a porra do Uber é melhor que táxi? Porque é centrado no cliente, cara. Tá focado ali no cara que tá usando todo dia. iFood. Por que o iFood é melhor do que você ficar puxando o WhatsApp ali, ligando pro cara? Porque, velho, é prático. Um clique, o cara já vai lá e pede a comida. Então, quando é centrado no cliente... De fato, você gera mais valor para o seu usuário e, consequentemente, existe retorno financeiro. Só que não tem como você atingir uma excelente experiência de usuário, experiência, né, de uso ali do teu produto, tudo aquilo que é envolvido, né, no serviço do teu produto, sem focar na disponibilidade, na resiliência, em tudo mais, né? Bom desenvolvimento, arquitetura bem feita, exatamente. Observando os custos, não adianta também tu ganhar dinheiro e gastar tudo em nuvem. Exato. É o lance que eu falei dos 10 mil e 100 mil dólares. Tipo, o monolito lá, muitas vezes tem um monolito rodando lá, mas para escalar ele, vai duplicar ele inteiro. Imagina, vai subir uma instância duplicada lá, então o custo vai lá em cima. E ele também não sobe rápido, então centenas de problemas que acontecem. Né? Cara, o que tem de novo aí na área de SRE? O que tem que... Eu sei que esse conceito do SRE é novo,
Mas a área de tecnologia está sempre em atualização, né? O que vocês acham que tem de novo aí que está vindo? Pode ser emergente agora, que no Brasil não se fala, mas... Cara, tem muita coisa, né? De monitoramento, tem muita coisa nova. Agora também tem GitOps, né? Que é uma nova maneira de fazer as entregas. Isso é um assunto longo. Né? É uma nova maneira de se fazer entregas. Mas Git tem a ver com Git? Tem a ver com Git, tem a ver com Git. Massa. São operações de Git. Você vai, em vez de você buildar para fazer as tuas entregas, elas são feitas em meio que quase que desenvolvendo e entregando, entregando junto com o que está acontecendo, né? Tipo, meio que quase indo para desenvolvimento e homologação à medida que eles vão publicando as entregas de cada desenvolvedor. Isso é um negócio que está bem emergente também, ainda é o começo. Eu acho que isso é um pouco por conta dos produtos que estão surgindo, né? São produtos de serviço que geram bastante valor agregado, que querendo ou não, cara, uma atualização, o cara já quer ter na mão ali usando, velho. Quer ter mais rápido. Quanto mais rápido, melhor. Também Kubernetes, né, tá cada vez crescendo mais. Até quando eu comecei a trabalhar em Kubernetes com 2008, que era praticamente 2008, uma tela preta, né? E era difícil pra caramba. Hoje em dia é muito fácil. Nossa, 2008 eu tava no ensino médio, velho. É muito fácil. Cara, hoje tem capacidade assim gigantesca de computacional. As plataformas de cloud, todas elas estão tendo as suas GKE, Azure, Kubernetes. Então, todos estão tendo muita aceitação disso. Uhum. Então, assim, hoje quem pensa em SRE tem que estar dentro de resiliência, controle, governança. Não pode pensar diferente disso. Tem que, obviamente, escolher o tamanho da cloud que tu precisa. Antigamente se falava muito em redes híbridas, né? Então, 2 clouds e tal. Mas precisa enxergar, talvez, um bom parceiro de cloud é melhor do que uma cloud híbrida. Cloud híbrida seria conectar a Amazon com Azure, por exemplo, e ter uma parte dos meus Mas elas serem... Eu sou formado em segurança e informação. Eu lembro que na época lá eu estudei sobre o slave lá, que é tipo, tem um master e tem um slave. Seria mais ou menos isso? Pode ser isso também. Tu pode ter um master nas 2 pontas e slaves nas 2 também. Então... trabalhar balanceado também, né? Pode trabalhar balanceado, podem trabalhar juntas, tem muitas maneiras de funcionar. Só que tu precisa ver se esse teu custo vale a pena. Entende? Até talvez valha mais a pena ter um parceiro... Um bom contrato forte com uma delas do que ter duas. Entendi. Então... Isso financeiramente e tecnicamente também. Tecnicamente também. Governança, né? Porque, Importante. Com certeza, velho. A Amazon lá, os caras não são burros, né, velho? Os caras vão fazer já vão fazer um equilíbrio lá dos próprios servidores, né? Não, em vários lugares, né? né? E eles sabem que existe redes híbridas, que o cara vai querer em algum projeto ter vários fornecedores. Todos eles só querem uma fatia do mercado. Então, não adianta historinha de porque... O cara tem que medir o que ele precisa. Eu preciso do Uber do 99. Não sei, eu vou ver o que... Qual tá mais barato. Agora eu tenho pouco dinheiro, eu vou precisar do 99. Agora eu preciso de uma disponibilidade rápida. Agora eu vou rápido. Mesmo pagando um pouquinho mais caro. Exatamente, então é mais ou menos nesse sentido. É exatamente isso. Mas e essa analogia foi boa mesmo, porque é exatamente isso que as pessoas fazem. Eu faço isso. Cara, quando eu tô com muita pressa, moço, eu nem abro o 99. Eu já abro o Uber ali, porque eu sei que a disponibilidade é quase imediata. Agora, quando eu tenho tempo, eu já me planejei para sair, aí eu abro ali o 99, abro inclusive o Maps primeiro, né, que tem aquela opção de você consultar os valores, para ver qual que é o mais barato. Aí a própria nuvem está fazendo ferramentas para isso, tá? Cobrar um pouco a mais, mas te entregar sempre, uma qualidade melhor. E tem muita novidade em cima disso. Isso aí é interessante, porque tipo, imagina só um produto que tem que ter uma altíssima disponibilidade, 99,99%, eu diria até 100%. Exemplo, cara, essas fintechs, não, essas health techs aí que trabalham na área de médica, que está sendo emergente aí, cara... Esse produto não pode cair, velho. Eu tenho uma amiga minha, ela trabalha na área, ela é executiva comercial de uma empresa lá nos Estados Unidos, que era na área de health. E ela trabalha com os produtos dela que ela vende,
É um de fazer cirurgia, cara. Cirurgia computacional, uma parada louca. sim. Cara. Imagina essa porra parando, velho. Numa cirurgia do coração, mata o cara, velho. Então tem que ter uma alta disponibilidade. E esse produto deles, eu sei que tá em nuvem. Não é rodado em servidor local. Não pode Por falhar. quê? Por quê? Porque servidor local, cara, não é confiável. Sim, com certeza. Não é confiável. Imagina, tem que ter quantas fibra ótica lá de quantos fornecedores. Então é muito mais garantido, né? A empresa do tamanho da Amazon, da Google, com certeza vão ter servidores espalhados. A gente pode botar um multi-AZ e pegar de vários lugares. No pior cenário vai demorar um pouquinho mais para responder. É o que eu sei que ela tem lá, que ela, no projeto que ela vende, né? Ela vende um projeto que tem um produto incluído. Tem algumas coisas de internet. Tipo, tem uma... Como é que chama esse negócio de Master e Slave ali? Tem um conceito específico, não é resiliência. De réplica? Isso, é de replicação ali, para um É suportar de o banco que outro. eles estão fazendo? Não, é health, na área de saúde. Ah, Tipo, se um não ficar disponível, tem um outro aqui para cobrir. É Como é que chama esse orquestração, conceito? né? não tem Como é que é o nome, conceito? eu vou O lembrar. conceito, Eu entendi o que você está falando, eu também não lembro. Então, aí eu sei que no projeto dela lá, ela vende 3 operadoras de internet, todas fibras, para exatamente não acontecer essa indisponibilidade de internet. Porque, tipo, se uma cair, já tem mais 2 aqui para suportar, entendeu? E aí o sistema deles lá é bem isso, mas tudo roda em nuvem. Tudo roda em nuvem, nada servidor local. Porque eles já rodaram em servidor local e deu problema. Eu lembro disso. Porque Netflix também, cara. Eles geralmente colocam tudo CDN. Tu acha que tu tá assistindo o filme lá dos Estados Unidos, mas tu tá vendo aqui da Unifique. Sim. Opa, Unifique. É bem comum Unifique, sério mesmo? Sim, é bem comum O ter servidor cache. deles tá ali dentro, cara. Distribui CDN. velho, explodiu minha cabeça. Eles CDN pagam pra deixar o servidor deles ali. E CDN é um assunto bem forte hoje, tá na internet, tá muito forte. Então tem CDN? Eu achava que CDN era uma rádio. Também uma rádio Que poderosa, inclusive. Tem a CBM, né? Tem a CBM Também. e tem a CDN também, né? E aí, se o Netflix é um baita de um case ali, né? Tipo, pô, veio no vídeo em cache aqui pertinho. E imagina, mas agora tu imagina fazer. É que o conteúdo stream, ele é muito caro. Muito caro mesmo. Então eles têm essa estratégia que dá muito lucro. É muito mais barato pagar o CDN aqui do que dar um stream do servidor fazer deles. streaming dos Estados Unidos. Mas por quê? Porque é mais barato ele pagar um terceiro do que fazer um stream lá do... Porque um servidor de cache é mais barato, entendeu? E aí eu não preciso fazer tráfego dos Estados Unidos pra cá, né? Porque a gente não tem carrier no Brasil. Os carriers são todos dos Estados Unidos. E aí a gente precisa pagar tráfego sempre. Entendi. Custo, cara. Estratégia? Custo, estratégia. Vamos fazer A o quê? estratégia do Netflix foi, cara, vamos pegar servidor de cache. Pega uma máquina aqui com, sei lá, storage. O disco hoje é caro, mas pra gente, mas pra eles é barato. Pra eles é barato. Mete na Unifique, na Vivo, na não sei quem. Aí já faz, o que eu te falei, um bom acordo com nuvem faz sucesso. Vou botar um servidor da Netflix aqui dentro da Vivo e não vou chegar pro cara da Vivo e falar, bicho, faz o seguinte, nós vamos botar aqui, em vez de a gente pagar, tu mete um desconto de R$4,99 na conta do cara, ele tem acesso ao Netflix mais barato, mais rápido, tem um filmezinho extra, um negocinho, e assim vai. Esse é o mundo da tecnologia, isso cara. acontece com Vender. tudo. Basicamente tudo tá pra CDN hoje. Basicamente tudo. CDN só pra... Depois a gente, eu acho que vale marcar um negócio só de falar sobre isso. Tem. Sim, tem um... Só tem sobre isso daí. Tem um lance bem bacana que é Mas o que significa CDN? Content Delivery Network. Ó, Daniel Fiado. gostei, cara, gostei. Entrega de conteúdo, né? Rede de entrega de conteúdo. A gente tinha muito isso na... Não vou falar o nome da empresa. Mas é Fala baixinho, fala baixinho. Poderosa. Fala baixinho. Uma pode. empresa de e-commerce poderosa aí. Amazon. Não é tão poderosa, mas é poderosa. Agora você não bastante pode sim. falar mais o nome, porque se você falar... Não você pode. Você vai falar... Se eu falar o nome da empresa agora, eu vou falar, pô, eu não sou igual, eu não sou a Amazon. Viu? Aí fudeu, né, Não cara? dá. A gente Não é tem que falar tão... sobre É ela. que não, mas os caras sabem que eles não são a Amazon. Né? Ninguém é a Amazon. Né, cara? Pô, é muito óbvio, né? Cara. Cara, a AWS nasceu por causa da Amazon.
Tu imagina, tu ter uma empresa que ela ficou tão grande que tu é obrigado a criar uma outra empresa para poder atender ela, cara. Dela, Pelo amor de Deus, meu amigo, que é isso? Cara, a AWS por si só já é gigante, né? Eu fiz alguns treinamentos da AWS, né? Eu fiz algumas certificações. E aí quando a gente faz certificação, a gente acaba entrando nesse mundo, né? Faz curso, não sei o que e tal. E aí o cara levou tem que fazer sempre uma historinha, né? Aí o cara levou num desses cursos, ele levou... Eu não me lembro como é que é o nome do serviço, tá? Mas é uma maleta da Amazon que na frente ela tem um... Como é que é aquele o Kindle. O Kindle. Tem um Kindle com QR Code. Aí tu entra no site da Amazon e fala assim, cara, eu quero ir para a Amazon, quero levar todas as minhas informações de nuvem para a Amazon. Só que eu tenho aqui 758 tera de informação. Daí eles vão te sugerir tu alocar essa maleta, que ela tem, sei lá quanto espaço lá, mas é gigantesco, é um storage gigante. Imagino, né? Tu recebe... Cara, ela é o nível de IP mais alto existente no mundo, é militar. Quando chega pra ti tem o QRzinho Code. Tu bipa, que daí tu pediu, é $250 por dia, se eu não me engano, o aluguel dela. Daí ela vem da Amazon pra ti, tu recebe a maleta, tu abre, tu bipa. Aí ele vai abrir uma gavetinha, tu vai tirar os cabos, fibra, não sei o que, USB, conecta, passa tudo pra lá. Quando tu fechar o negócio vai dar outro QR Code, tu vai bipar, ela vai fechar e ela só vai se abrir na Amazon. Caralho. Doideira, né? Daí o cara falou assim, vocês acharam isso aí bacana? Eu falei, pô, top. Ele falou, a Amazon esse ano ela lançou um caminhão. Caralho, velho. Um caminhão, cara. Quando a empresa precisa transferir os dados e ela não pode esperar 7 dias para os dados ir daqui para os Estados Unidos, ela chama o caminhão da Amazon. O caminhão vai até no endereço, com gerador, com equipe, com tudo. Puxa um cabo de dentro do caminhão e liga na infraestrutura dos caras. A infraestrutura do cara continua funcionando, eles transferem para a estrutura da Amazon, que continua funcionando também, eles desligam do cara e o sistema não caiu. E aí o caminhão vai viajando, o caminhão vai embora, funcionando igual, tendo disponibilidade. Caralho. Doideira aí. Daí eu falei, não, realmente a Amazon não tem como não. Disponibilidade em wireless, né? Velho. Não tem muito. Mas aí, sei lá, cara, a Amazon também dá o jeito deles, cara. Tem um Kindle lá do... Caralho. O caminhão deve ter uma equipe, né? Logo vai lançar uma porra de um avião, né? Nossa. Um jatinho particular da... Vai vir o Jeff Bezos. Então o que eu digo, vem junto dele. Solução pra tudo tem. Só precisa medir até onde tu pode ir e qual é a criticidade que tu precisa. E quanto tu tem disponibilidade pra pagar. Pra pagar, exatamente. É aquela coisa, se o cara tá parado e tá perdendo dinheiro, cara, já tá ruim. Então gasta esse dinheiro que tu tá perdendo pra deixar de perder. Pronto. Essa é a visão que a gente tem que ter. Mas isso daí é interessante porque, fazendo um gancho ali com o que eu estudei, eu até estava lendo sobre isso ontem. A galera não coloca na ponta da caneta, por exemplo, na área de RH de pessoas, o tempo que a vaga está aberta. Porque se o tempo que a vaga está aberta, cara, aquilo dali você está perdendo dinheiro. Você acha que não está perdendo dinheiro, mas o tempo dela aberta, ela poderia estar produzindo. Você está deixando de ganhar, na verdade, né? E não só empresas de serviço, né, que usam pessoas, mas até empresas de produto, porque aquele cara, aquela pessoa ali, aquela mulher, enfim, poderia estar produzindo por um produto, gerando valor que, consequentemente, no final lá das contas, é um resultado financeiro que poderia estar vindo para a empresa. E eu acredito que a mesma coisa acontece no lance do SRE, né? Sim. Do tipo, cara, se você não está investindo no SRE agora, com certeza em algum ponto do teu produto, algum ponto do teu serviço, tu tá deixando de ganhar dinheiro, ou gastando mais do que deveria, por conta de não ter esse profissional. Ou pior, né, cara, o que acontece... ou tu tá forçando o teu time de DevOps a fazer serviço de SRE. Que é ruim, né? Que é ruim porque o cara vai deixar de fazer. Meu amigo, se tem uma coisa que o cara não quer fazer... Se o cara gosta de ser DevOps, o cara não vai ser... Ele não vai querer, entendeu? Porque o cara que... Que nem eu pegar o desenvolvedor e falar assim, cara, agora tu vai cuidar de infra. Mas, cara, eu nunca mexi com infra. É a mesma coisa pegar o desenvolvedor e falar assim, agora você vai virar um PM. Cara, são skills diferentes, velho.
São Tem que ter perfil, tem que é gostar de verdade. dados, né? Tem que saber, o SRE tem que gostar de dados, tem que saber ler os dados, tem que saber ter Tem essa gente que não tem esse inteligência. saco de olhar pro Não, dados, não né? curte mesmo, né? É, Então, não tem saco. E tem uma coisa, Heitor, que aconteceu com o passar do tempo, é que assim, ó, as pessoas querem ter o sistema 100% online, né? E aí para tu ter um 100% online, o que acontece? Chega às 10 da noite, eu vou ligar para ti. Pô, meu sistema caiu aqui, cara, eu preciso dar uma olhada. Aí tu vai olhar 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco todo dia eu tô te ligando. E enche o saco. Por quê? Porque não tem um trabalho depois de apagar o fogo sendo realizado por De um olhar, SRE. né? De, tipo, olhar... Por que isso está Por acontecendo? que isso está acontecendo? Olhar, observar os logs e o monitoramento e saber o que está acontecendo. Eu gosto das frases, né? As frases de impacto, mas o SRE, ele é mestre em descobrir o porquê das coisas. Quer tentar descobrir, né? Se ele busca. Descobre, né? Normalmente sim, né? Às vezes descobre até Baseado- o que não deve. O desenvolvedor às vezes não fica muito feliz, mas. Fez uma... Faz uma O próprio, gambitexinha até aqui, outra o ali. próprio post-mortem ali já sim. vai, né? E traz muito. Precisa descobrir, porque senão depois vai ficar, né? O que aconteceu? Por que agora tá funcionando antes não tava, né? cara. A gente só escalamos mais uma Porque coisa. querendo ou não, com a escala, quando você começa a escalar, começa a ganhar mais usuários, começa a ter concorrência de usuários, véio, vai surgindo outros problemas que talvez o arquiteto, o desenvolvedor Isso. não pensou Quer ver lá algo, atrás. quer ver algo bem comum que, nossa, é bem difícil alguém pensar? Conexão de banco de dados. Ninguém pensa. Mas dá Bem um difícil. exemplo. Por exemplo, na tua máquina tu vai lá tu vai testar, vai fazer uma connection com o teu banco de dados. Mas quando tu tem um pod na nuvem, e às vezes tem 1, 2, 3 pods rodando, ele faz uma conexão. E depende como o programador faz, ele não vai fazer uma conexão, ele vai fazer várias conexões. Então por isso que tem que ter essa... Vai ocupando espaço. E aí o banco de dados, pela infra que ele tem um limite de conexões. Então se tudo não tiver muito Por isso que bonitinho, a não adianta- solução paliativa é sempre Isso. subir mais máquina, no caso. Isso, daí vai subir custa máquina dinheiro, de serviço, né? Vai subir máquina de serviço, só que elas vão consumir mais conexão com o banco. Só que se você não, o banco ele não escala igual um máquina de serviço. Ele só escala vertical, né? Ele não escala horizontal. E aí, se não tiver conexão, não vai adiantar nada subir. Vai responder, mas vai responder com erro. Por isso que até a escolha do banco de dados ali, vocês também participam. E a né? estratégia, Saber, é importante. buscar um cache pô, antes. cara, né? Agora temos um novo SRE na empresa. Isso. Mas é bem comum, porque daí Dois, começa ele a tá estourar. falta sabendo bastante falta coisa. só alguns anos, né? Tem que começar de algum lugar, né, cara? Não, cara, eu tô bem na minha área. Então, voltando àquele assunto da ligação, é justamente por isso, entendeu? Ninguém quer ficar, cara, ninguém quer ficar com o sistema indisponível. Ninguém quer ficar ligando pra ti pra tu arrumar meu sistema. E aí o que acontece? Se eu botar um DevOps a fazer, o cara vai dizer assim, bicho, eu já trabalhei das 8 até as 8, agora tá me ligando às 10, vai me ligar 2 da manhã. Cara, aí é onde a gente teve a crise da tecnologia, de não ter profissional, os profissionais saírem, ficarem infelizes, ter burnout, não sei o quê. Porque a gente quer que todo mundo faça tudo, mas isso não existe, cara. Exatamente. Esquece, não vai acontecer. Não Então, vai mesmo, ainda mais agora que a galera tá entendendo isso, né? Que a própria área de tecnologia tá entendendo esse movimento. Isso, né? isso é até um assunto para outros podcasts, porque tá louco? O que mudou essa área é... Vai chamar nós de novo? Com certeza, cara. Aqui é igual o Bruno Perino lá e a mulher dele, que eu esqueci o nome. Desculpa aí. Manu, Desculpa aí, Pô, patrocina é o bom podcast. pra caramba esse Bom, né, podcast, velho? hein? Bom, eu Fazer gosto. Eu assisto jabá que é direto. muito bom, cara. O cara é muito inteligente. Eu assisto Nossa. direto o Bruno. Corte aí, Nossa, corte o bicho do é, Bruno, não. o bicho é foda. Eu queria ter metade da inteligência que ele tem, porque o bicho é... Cara, é foda. Ai, ai. Que mais, O que Ítalo? eu ia falar agora do podcast, cara? Ah, falar igual eles lá, né? Que depois de 3 visitas, aí a gente divide o boleto. Divide o boleto do podcast que não fatura nada, né? Mas Não, é importante. é muito mais para trazer conhecimento pra galera, né? Tem bastante gente boa no Brasil de SRE, de DevOps. Tem uns caras monstros aí, sabe? Só que essa comunidade ainda é muito pequena, tá? É pequena. Mas por que é pequena, cara? Cara, é porque começou agora, porque os valores não são muito baixos, né? Aham. Porque muitos profissionais
hoje de Os valores que você fala, valores para tu contratar, valor cultural, é difícil contratar. Tem outra coisa que está acontecendo no Brasil, muitas empresas de fora estão vindo contratar muitos desenvolvedores. Eu tenho muitos amigos SRE que trabalham na Alemanha, nos Estados Unidos, cara. E eles falam para mim, eu até entendo que tem caminho aqui no Brasil, só que não tem comparação. Nem se compara com o preço, né? Então... O cara sai daqui para ganhar 50 pau... 60. Não, ganhar em euro, convertendo, que eu falo, ainda, melhor ainda, né? O cara vai lá, 7 mil libras, dá quanto? 70 pau? Pois é. 80 por mês? Então, tem todo esse desafio, tem muita gente boa. Brasileiro, maioria dos brasileiros, assim, quando o cara não é safado, é bom desenvolvedor, bom info, todo mundo muito... Por isso que eles vêm muito aqui buscar a gente também, né? A mão de obra brasileira ela é bem requisitada. Ela é boa, né? Sim. Só que ainda é uma comunidade muito pequena. E também porque eu tenho uma coisa que eu sempre fico falando, que acho que eu vou falar toda vez isso, é que assim, a gente pode ser tão grande quanto Facebook e Google, a gente pode trazer novos conceitos, pode ser uma Microsoft, na Microsoft não, que está muito gigante, agora ela comprou mais uma empresa aí, 70 bilhões de dólares. Tá começando a se incluir no metaverso, né? Então, a meta também está indo para o metaverso, né? Então... Acho que quem puxou mais foi o próprio Facebook ali, quando mudou a marca, ele já deu uma... Sim, eles estão trabalhando muito forte isso aí. Deixou mais público, né, isso. Que metaverso, cara, SRE, cara, tudo a ver, né? Imagina a disponibilidade de um produto dentro do metaverso, cara, tem que ser 100%. Vai ter que ser tratado. Como se fosse físico, né? Como se fosse o mercado não abrir, né? Exatamente. O mercado físico, né? Praticamente isso. Então, assim, como eu te falei, a comunidade é pequena, mas vai ter que crescer. Empresas que não querem, porque eu acho caro, porque não sei o quê... Cara, infelizmente, pode botar de corte isso aí. Infelizmente, se tu não tiver SRE, tu tá capando o teu próprio produto. Uma hora ou outra vai ficar indisponível. E por quê? Por quê? Porque o cara não vai ter a disponibilidade que ele quer, ele não vai ter o custo otimizado que ele quer, ele não vai estar monitorando coisas de tecnologia que talvez ele nem saiba que existe, porque ele não está vendo isso, ele não está ali todo dia trabalhando com arquitetura, com desenvolvedor, com linguagem, com problema, porque o que traz a mudança é os problemas que a gente enfrenta. Por que eu vou mudar para o Angular 11 se eu posso ficar no Angular 3? Porque eu quero novas features. O investimento em SRE é mais a longo prazo, né? Tipo, o resultado que vê, óbvio que tem resultados a curto prazo, mas o grosso mesmo ali é mais a longo prazo. O passo à frente, né? Que a gente comentou, né? Ele nunca vai estar no passo à frente. Então ele nunca vai estar se antecipando as coisas. Então, quando o SRE consegue fazer o trabalho, consegue, né? É lógico que leva tempo, como tu mencionou, e tens razão. Não é assim, entramos, agora vai, né? Mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai ser em um mês já vamos estar um passo à frente. Não, mas quando estiver um passo à frente, não vai ter problema, né? Porque a gente já vai saber, a gente já vai escalar o banco de dados antes, a gente vai fazer várias outras ações antes. Quando der o primeiro passo, nós já sabemos quais são o segundo, terceiro, quarto. Exatamente. E tem até coisas que não são de desenvolvimento, de programação, que vão andar muito antes do que esses. Por exemplo, a integração dos times. Antes de um time sair fazendo tudo sozinho, daqui a pouco ele vai perceber, tem um cara do meu lado aqui que sabe de infra, tem poder com a galera lá de cima, porque ele vai dizer que isso não pode. É um cara que está envolvido com DevOps e ele vai mexer com arquitetura. O time já vai começar a ter uma outra postura. O cliente, mesma coisa. Ele vai chegar e vai ver que tem um cara escutando ele. Qual é o meu objetivo? É esse, tal. Mas para você fazer isso tem aquilo. Mas não pensaram nisso, não pensaram... Então, assim... vai ter um ouvido dos dois lados sempre. E o cara que está escutando, que é o SRE, ele tem que pegar isso tudo e falar, ele precisa disso, a gente tem isso. Eu vou conversar com esse time para a gente fazer aquilo. Então, cara, essa mudança é a primeira que acontece. A primeira de todas. Nem vai estar voltada à entrega. Vai estar voltada à qualidade do produto, a custo do produto, a resiliência do produto, a polidez dele, a se aderir mais ao próprio cliente, a se aderir ao time de desenvolvimento. Esses são os impactos iniciais, que é onde bate na cultura normalmente. Boa. Entende? Isso. Não tem como ter um produto hoje grande, né? Um produto que
bom de mercado, competitivo no mercado, sem tu ter um SRE, porque tu vai ter que ter um monitoramento, tu vai ter que estar um passo à frente, senão tu não vai conseguir, não tem como. A não ser que tu não precise, porque teu produto não está evoluindo da maneira que você quer evoluir. Então é inevitável ter um SRE num produto hoje de grande porte. Boa. Cara, pergunta assim, ó, todo mundo que vem aqui no podcast. Temos uma última pergunta que é uma pergunta do milhão. Se eu acertar, eu ganho 1 milhão? Que foi inspirada 1 milhão de problemas outros. Pra você resolver problemas de SRE. Isso já tem, né? Tá ok, então. Pela quantidade aí de anos de trabalho, vamos botar no pool pra gente ver, fazer um pool. O que nós vamos pegar de problema aqui hoje? Opa, Istio. Cara, se você tivesse uma única coisa para mudar em todas as empresas do mundo, de uma única vez, cara, você falar aqui agora, todas as empresas do mundo inteiro, Google, Amazon, tudo vai mudar. O que você mudaria? Cada um responde um. Mas a gente já conversou sobre isso, ele tá numa vibe boa. Tem bastante a ver com o CRE também, porque na verdade tem a ver com tudo, assim. Eu acho que nas empresas o principal que eu vejo assim é a parte de comunicação, né? Então, as pessoas se interagirem e comunicar, tá? Então aí começa a casar tudo. As coisas começam a funcionar. Porque no SRE, por incrível que pareça, também pode acontecer um problema de comunicação. Se o SRE não se comunicar muito bem com PM ou com o cliente, ele pode entender de uma forma diferente, né? Então ele pode não te compreender, então ele pode entender que é de uma forma que vai acontecer as coisas. Então a comunicação não é um problema, né? Mas é algo que sempre tem que ser trabalhado. Então, todas as empresas que eu trabalhei, e muito particular meu também, eu tratei muito a minha comunicação, que me fez evoluir bastante para até chegar no nível de SRE, né? Foi a minha comunicação. Até os meus líderes sempre falaram, melhora a tua comunicação. Então isso que eu vejo nas empresas que dá muito diferencial quando se alinha muito bem a comunicação. Então tudo começa a funcionar muito bem. E para o SRE não é diferente, tá? Então, e se a empresa não estiver focada, não entender isso, não investir nessa parte e as partes se provocarem, né? E ter uma boa comunicação, e começa a ter problema. Então já vi muitos problemas em empresas assim, né? De comunicação, coisas básicas de comunicação, assim. Comunicação honesta, né? Que tu mandaria comunicação, tipo, comunicação fluida com isso, os times e empresas como um todo. Isso, eu mudaria eu investiria sempre, né, na comunicação para mudar sempre estar em constante mudança, acompanhamento, investimento, sempre na comunicação. Acho que daí envolve tudo e a empresa inteira sai ganhando. Comunicação violenta. Exatamente. Tem melhor comunicação. Comunicação assertiva, né, que fala bastante. GA, né? GA. Goela abaixo chama-se. Tá gravando? Cara, eu acho que comunicação é importante, estratégia é importante. É fora a comunicação, que você mudaria. Ele já mudou a comunicação. Eu acho que estratégia é muito importante, tá? É difícil tu determinar para um nicho de empresas a mudança de estratégia. Mas acho que às vezes a empresa que tá desenvolvendo, está querendo desenvolver um produto, ela nem pensa estrategicamente naquele produto. Ela só quer a solução. Então, assim, se tivesse que mudar alguma coisa, seria ser mais estratégico nas ações das empresas. Tanto ela para fazer programas, como para contratar pessoas, como para demitir pessoas. Então, assim, pensando mais estrategicamente. Hoje eu vejo que tem algumas grandes estão pensando muito no vou ganhar dinheiro e mudar o mercado e o mercado vai ser meu e deixa assim. Importa meu dinheiro. Só que eles não pensam socialmente, não pensam que, cara, talvez algumas partes do mundo não vão conseguir participar disso. Se a gente pensar nos números que a gente tem hoje de tecnologia, cara, a gente está talvez em 5% da camada de tecnologia que
de SRE, ou do que está acontecendo, quais são as novas tecnologias, está implantando, está mexendo, está frustrando, está falando com o cliente, todo dia tecnologia. Talvez 5%. É pouco. É muito pouco. Cara, é muito Cara, ontem não publicaram o negócio do Banco do Brasil lá, que tu pode agora consultar se tu tem dinheiro a receber de alguma instituição financeira. O Banco do Brasil ficou offline. Os caras falaram, desabilitamos a ferramenta porque o site institucional não estava ficando mais disponível. E aí, tava uma mensagem na entrada do Banco do Brasil, não, Banco Central, desculpa, pior ainda. Contratar a Evolon lá, pô. Então, assim, estrategicamente, quem pensou em divulgar isso não falou com o pessoal de SRE, não falou com o pessoal de produto. Lá, provavelmente. Entende? Então, tu vai pensar assim, pô, mas olha só onde é que entra. Exatamente. Se o cara fala, cara, amanhã nós vamos divulgar que a pessoa vai poder entrar, botar o CPF dela, data de nascimento e vai dizer se ela tem dinheiro a receber de alguém. Pô, mas só a base de cliente, olha a base tua aí, cara. Faltou comunicação, né? Vai suportar, isso, viu? Faltou comunicação. Faltou estratégia, comunicação, estratégia, SRE, boa. desenvolvimento, arquitetura. Então, assim, ó, Evolon é o nome da palavra. E às vezes assim, tipo, não é só comunicar, mas também entender se a pessoa Entendeu, passou, se tu passou a mensagem correta. Porque muitas vezes, principalmente quem trabalha tecnicamente, para explicar para uma outra pessoa, é difícil. É difícil. Então, ela espera uma coisa, assertiva, né? Comunicação bem assertiva. E... Você falou o lance do 5% ali, né? E, cara, de fato, inclusive na nova economia, nós estamos dentro de uma bolha. Porque, imagina, dentro da nova economia, somente algumas empresas que, se atentaram que a tecnologia, que a construção de produtos focada no cliente, que a experiência do serviço que ele entrega, de fato é uma nova economia, que estão entrando nisso. E isso, querendo ou não, é uma bolha. Cara, é uma bolha. Nós estamos dentro dessa bolha, nós vivemos isso dia a dia. Só que tem uma caralhada de empresas gigantesca aí que não se atentou ainda para isso, né? E aí, fazendo jabá, né, Evan? Ô, Samuel. Fazendo jabazinho aí. Patrocinar o podcast. É exatamente o que a Evan está se propondo a fazer, né? De trazer empresas, a gente chama de empresas tradicionais, mas não necessariamente são empresas tradicionais, mas com esse mindset tradicional para essa nova economia, né? Como é que, por meio de tecnologia, por meio de produto, por meio de novos conceitos, a gente consegue incluir essas empresas dentro da nova economia. Cara, é isso que responde aquela tua pergunta da cultura do SRE. Porque assim, outro dia me perguntaram, como é que a gente vai fazer para trazer essas empresas assim e tal, desse jeito aí? Porque muita gente não quer, tá ganhando dinheiro do jeito que tá. É aquela frase que eu falei antes, cara, uma hora ou outra tu vai deixar de ganhar dinheiro. Só quando a água bate na bunda, sabe pula, velho. Então assim, tu vai ter que investir, infelizmente, tu vai ter que fazer. Vai continuar na cultura antiga. É por isso que arrebenta e falha muita empresa, porque ali depois é difícil agir. Depois que já tá, cara, depois que você tá com uma difícil. estrutura gigante e a água tá batendo na bunda ali, velho, pra você mudar é difícil, cara. Então, difícil. Tem centenas de exemplos, né? Um que a gente lembra muito bem, o Orkut, Facebook, né? Facebook. Então não adiantava, por mais dinheiro que o Google tinha, até ele pedalar e chegar, né? Então, não adiantava. Ele mesmo fez o Plus, não foi pra frente. Então, quanto dinheiro que... Às vezes não é só dinheiro também, né? Às vezes você tinha muito dinheiro, tinha melhores engenheiros, mas não tava no time, né? O time to market. Eu tive a oportunidade de falar com um cara do Facebook no final do ano agora. E estava comigo na mesma hospedagem que eu estava. Ele falou, cara, o Facebook não está mais nem preocupado com o Facebook. Ele está preocupado com outros produtos. Que eu não posso te falar quais são, ele falou. Mas assim, o Facebook é... claro que tem muito dinheiro entrando por lá ainda, por causa do Facebook Negócios e tal. Mas ele falou, não é mais a visão do... Cara, tem um quadrante que fala bastante no produto, né? Que é o conceito ali, que é quando você investe mesmo em conhecer o teu público-alvo, conhecer a tua persona e de fato gerar valor para eles. Outro, quando é um produto que você já lançou no mercado e está ganhando espaço, né, ganhando crescimento. Quando você já tem um produto escalado, né, que um market share seu já é gigante. Já é grande. E eu acredito que o Facebook já está no quarto e último quadrante, que é, cara, já está estabilizado. Já consegui o meu market share gigantesco aqui.
o que tá vindo aqui é lucro, mas agora a minha preocupação lá na frente em outra linha de inovação, cara. Uma nova IPO, né? Um novo... com certeza, eu tenho absoluta certeza que tem a ver com metaverso. Tem bastante coisa. Sim, bastante coisa. Porque os caras não iam mudar o nome deles lá à toa. É bem metaverso. Eu lembro do Second Life, não sei se vocês chegaram a ver. Já. Que não deu muito certo. Talvez deu certo, né? Ou foi uma experiência. Será que a gente não vive? Mas isso aí é um papo para um outro podcast. Será que a gente não está dentro do metaverso? Não vai dar boa. Então é isso, galera. Fechou. Então É isso. vou pedir para vocês aí, cara, quem curtiu esse podcast aí, dá aquele like novamente, mandar para aquele teu amigo que não sabe qual que é a diferença de um DevOps para um SRE. E é isso. Fechou, Maiconzeira? Então vamos. Falou. Nóis. Valeu. Valeu. Abraço.